Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um Café com o Gilden. Sexta-feira, 19h30, assim que invadimos a vossa casa. Sexta-feira sim, estamos aqui no Café com o Gilden. Como já é sabido, nós, nessa época de frio, o café deve ser a melhor companhia. Então, nós queremos também que você aproveite esse tempo. Eu sei que você quer ir para um show, um evento, um social com amigos, depois do trabalho, mas eu acho que uma das coisas muito interessantes que eu fui estudando ao longo desse processo teológico, conhecendo a Deus, ou a Jesus, assim que eu percebi que Deus usava uma estratégia muito inteligente para atrair as suas ovelhas, ou as pessoas que Ele queria dar a salvação. Ele usava o milagre. Então eu chamo Jesus como especialista em criar milagres, para que na verdade você o tenha através do milagre, mas no fim para receber uma instrução. Ou seja, para Jesus, milagre é bom, Ele faz, mas Ele ainda submete a entender que você precisa de uma instrução. E essa instrução pode vir de uma conversa aqui no café. Às vezes nós precisamos ouvir uma palavra só. Tudo vai ficar bem. O que você passa, eu também passei. E eu acredito que à medida que você vai ouvindo testemunhos de várias pessoas, uma delas você vai se identificar. Como também à medida que você vai lendo a Bíblia, uma das histórias da Bíblia você vai passar. Por isso que a Bíblia é um manual de instrução de vida. Então, o próprio Jesus, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, não é que eles não estejam interessados em te dar um milagre. Eles vão te dar, mas para te atrair. Depois você recebe uma instrução. Porque o milagre não é tudo. O milagre é até onde a capacidade do ser humano não pode fazer mais nada. Mas com uma instrução, se calhar você recebendo uma instrução, você não cai na enfermidade, você não é atacado espiritualmente, várias outras coisas. Mas isso acontece porque nós não lemos. E não ler atingimos a ignorância. Então, como nós já percebemos que vocês não gostam de ler, não estão me assistir, nós preferimos trazer conversa. Um podcast. Então, neste café, antes do café, eu quero que você primeiro partilhe este link para milhares, mas milhares e milhares de pessoas. À medida que você vai partilhar o link, tanto Facebook ou YouTube, vão entender que o conteúdo é muito bom. E mais pessoas também vão ser transformadas. Agora, do que eu falei é para resumir numa pessoa que também ela é expert, master em instrução. É um mestre, para mim é mestre, não há outra pessoa aqui. Além de Jesus, depois minha mãe, depois meus filhos, depois nada mais nada menos com Pastor Silva. Master, como estás? Eu estou bem, graças Bem-vindo a ao Deus. café. Muito obrigado, é sempre uma honra. Acho que a honra é mais tomar o café. Então, um brinde. Pastor, como é que recebe este convite? E não sei se tem acompanhado este conteúdo, o que é que tem achado? E foi de forma... Nós, na verdade, já temos lhe agendado já há muito tempo. Cada agenda, acabamos não conseguindo aquela disponibilidade. Mas qual é o sentimento que tem com relação a este produto que a CIS traz? Nunca fiz essa questão a ninguém. Quero começar por si. E como é que recebe também este convite? O que é que a gente espera de si aqui? Bem, vou começar pela primeira pergunta. Conforme disse, é uma honra estar aqui. E realmente o trabalho que a CIS está a fazer é extraordinário. Amen. Pelo simples fato de conectar as pessoas ao seu propósito, através de insights que são trazidos aqui por diversas pessoas, num dedo de conversa. Eu tenho dito que 1 minuto pode mudar uma vida. True, Então, a partir do conteúdo que aqui é deixado ficar, um pensamento, uma reflexão, cada uma das pessoas que vai acompanhando certamente se aproxima do propósito. Então não há como estar contra, não há como pensar de uma forma contrária. Boa. A única palavra que me vem, ou a única frase que me vem à mente é que Deus continue vos usando. Amen. E Amen. almas sejam ganhas. Amen. Ao receber o convite, na verdade é um grande desafio. Falamos sempre, falamos às vezes à toa,
Mas sempre que recebemos um convite para nos dirigir a um público tão afinado, porque para acompanhar o Café com Destino tem que ser uma pessoa mesmo aliada a um propósito. Exatamente. Né? Então, não é qualquer pessoa. Ok. Estamos aqui nas redes sociais, paira tanta coisa hoje, estão ali as pessoas já, até recentemente estão a dançar chomuluene e tal. Ok. Mas ok, olhamos para isso. Agora, poder sentar aqui e transmitir um pouco da palavra, um pouco da instrução, é um grande desafio, mas também, acima de tudo, é uma grande honra. Amém. Obrigado. Na verdade, muita gente já nos vê andar juntos. A gente mudou de amigos agora, não sei o quê. E me perguntam, bem, quem é Silva Macarim? E eu acabo inventando tanta coisa de si. Não, escritor, não sei o quê, depois é docente. Não. Quem é realmente Silva Macarim? É uma pergunta não muito fácil. Eu sei. Não muito fácil porque carrega consigo diversas esferas em que eu podia usar como ferramenta de definição. Ok. Mas vou partir daquela que é a essência, porque a definição tem diversos pontos. Pode ser uma definição a partir da origem semântica, pode ser uma definição a partir do exemplo, pode ser uma definição a partir do que é contrário, por aí em diante. Então eu vou partir daquilo que é a essência. Silva Macarim é um jovem alcançado e salvo pela graça do Senhor Jesus. Amém. Desde o ano 2011. Eu acho que começo a validar quem é Silva Macarim a partir desse dia. Dia 11 de junho de 2011, lembro muito bem. E desde lá até cá tem caminhado, tem buscado caminhar nos caminhos do Senhor. Okay. Bem, é um jovem muito, mas muito sonhador, visionário e acima de tudo que busca aprender. Ama profundamente aprender e acima de tudo busca transmitir aquilo que aprende para ver se de alguma forma influencia ou contribui no desenvolvimento da vida alheia. Boa. Agora temos outros itens, escritor e professor. Vamos chegar aí, vamos chegar aí. O importante essência. Diga uma coisa, eu agora quero voltar quero pegar 11 de julho de 2011, before. Yes. Vamos lá voltar para lá, desde 2000 não sei o que até cá. Primeiro quer saber, nasceu num ambiente eclesiástico, família salva ou tem a mesma história que o Elias? Bem, Elias está aqui no estúdio. Well, eu não nasci numa família cristã. Ok. Na verdade foi um resgate mesmo. Eu nasci a 30 de janeiro de 95. Ok. E o meu crescimento foi praticamente normal aqui na cidade de Maputo, em que jovens não conhecem a palavra do Senhor, não conhecem princípios, se vão à igreja. O que acontecia comigo era por um mero ritual, ok? Um ritual familiar. Vamos à igreja, toda se organiza domingo, dia do Senhor. Mas não havia entendimento sobre a salvação. Nasci numa família supersticiosa, que acreditava em intervenções espirituais, não do espírito. Conta uma experiência que tenha passado. Um exemplo nítido até foi um pouco depois de ter aceito a Cristo, mas esse ficou como marcante além dos outros, porque os outros resumem-se, acho que todos que nos acompanham, especialmente daqui da cidade de Maputo, sabem muito bem disso, que resume-se em acreditar que para ter uma fluidez acadêmica, na altura não trabalhava acadêmica, tinha que tomar banho sangue de galinha, esterco e tal, dos animais na sua totalidade. Então, esse foi o ciclo familiar em que eu nasci. E não só, eu tive um crescimento super doentio. Era muito sensível a enfermidades. E como sempre, queríamos um pilar, né? Para tal, tínhamos cordas, tínhamos laços, tínhamos, vamos lá, panos, moedas embaixo da cama por uma questão de proteção. Então, esse foi o ciclo, foi o ambiente em que eu cresci. É completamente distante de Deus, completamente distante da palavra. E uma vez que era aquilo que me era fornecido, bem, eu acreditava e seguia taxativamente. Então, alguma coisinha ali tem que virar, andar de costas. Era exatamente o que eu fazia. Afinal de contas, estava à procura de uma proteção, de um milagre, como disse na nota introdutória, embora longe daquele que verdadeiramente provê a essência do milagre. Então foi praticamente este meu crescimento. Andei muito nos hospitais. O hospital era a minha casa. Era a sua casa. Sinceramente falando, o Hospital José Macamo e o Hospital Central eu já era famoso lá.
Tipo, ei, chega jovem, a tua cama está aqui. Já era super famoso. Chegava um tempo em que saía e ia brincar. Estava no hospital, ia brincar no pátio e voltava para a minha cama. Isso. Mas é de louvar o Senhor, porque tudo isso mudou a partir de 2011. E nesse ambiente era pai, mãe, avô, vivia em casa de quem? Infelizmente, eu cresci mais com a família materna. Ok. Meus pais separaram-se muito cedo mesmo, acho que ainda tinha meses. E eu cresci sem a figura paterna. Eu cresci mais com a minha mãe, os irmãos dela e tal. E um detalhe importante, isso no bairro de Xamanculo. No bairro de Xamanculo, a minha infância foi assim, já adotava aquele comportamento, o bairro em si, não é? O bairro em si. Então, a figura paterna, eu desconheço na essência o que aconteceu entre os pais, mas esteve muito distante daquilo que era, daquele que foi o meu processo de crescimento. Pastor, só para não fugirmos do processo ainda, ao encontro de Jesus, nesse processo de investigação, como tem estudado muito, a que conclusão chegou a importância dos pais no crescimento de uma criança? Eu acredito que hoje vai ser pai, é pai, já começou a planejar como deve ser diferente, mas colheu alguma coisa, tem como compartilhar para a juventude, para os pais, se calhar tensionam fazer isso, ou até então já fizeram, para perceber qual é a importância. Se puder fechar naquela câmera, mandar este recado para eles. Há uma coisa muito importante, eu uso muito a pirâmide de Maslow para falar sobre as necessidades fisiológicas. Ok. Dentro dessa pirâmide tem ali 5 etapas, mas a primeira, que é mais importante, ele fala sobre a necessidade de segurança. E nós percebemos que a segurança não é só gerada por um edifício. Ok. Às vezes a segurança é gerada por pensar que eu tenho um pai que pode me proteger. Exatamente. Algumas crianças dizem, não toque em mim que eu vou queixar no meu pai. E às vezes a criança desconhece até onde vai a capacidade do pai, mas por saber que o pai existe, sente-se completamente seguro. Então, no geral, eu pude perceber que a figura paterna é extremamente importante na vida do ser humano, acima de tudo na vida de uma criança. Exato. Bem, aí já entraríamos numa questão de existência de diversos tipos de pai. Aquele pai que gera e aquele pai que é pai na sua essência. O que nós chamamos de Abba, pai, na Bíblia. Agora, o importante é que cada um de nós, na qualidade de pai, possa de alguma forma exercer uma influência significativa na vida dos seus filhos. Exato. Porque ainda que não consigamos prover tanta coisa, simplesmente a nossa presença, o nosso carinho, o nosso amor já é grande coisa para a vida dessa criança. Não, eu faço essa pergunta porque também muito cedo, acredito segundo mês, não sei o que, eles também separaram. Ok. E por vários anos não me interessei, não sei porquê, mas chegou uma fase da juventude que onde tu dizes, quero queixar papai, mamãe, bullying na escola, não sei o quê, e tu precisava de um protetor, e tu vês que a avó não vai resolver o meu assunto, e tu ouvias que os outros têm pai, mãe, eu vou queixar minha mãe, vou queixar meu pai, e vinham lá em reuniões para representar, dizer, meu filho, ninguém o toca. Então aquilo foi desenvolvendo esta ausência, né, do que eu não tinha. E aí eu disse, não. Se eu não tive um pai pastor, minha filha vai ter um pai pastor. Então, naquele exercício, eu comecei a criar, peguei dos erros cometidos, começaram a melhorar. Por exemplo, eu não conheço a cara dele. Uau. Então eu vi que ele não tirou foto e não fez vídeo. Se tivesse feito vídeo, uma foto, eu ia dizer, não, teu pai aqui. Uau. Não, diziam, Gilden, mas tão parecido com ele, sem tirar nem por eu. Pai, eu não conhecia. Então, eu disse, olha, meu pai não fez arquivo dele. Mas meus filhos vão ter o melhor arquivo. Uau. Vão ter os tios, tio Silva, vai dizer, não, esse teu pai, eu gravei café com ele. E aquilo vai gerar exatamente esta segurança também. Não, se ele conseguiu criar aquilo, então também estou coberto disso. Então, eu acho que era importante deixar essa nota para as pessoas, para entender isso. Pastor, 2011... quem subiu que você precisa de Jesus? Foi naquela situação do tipo, estou entre a vida e a morte, que tu já não tens ninguém, tu estás ali com o povo do Egito, a caminho da Canaã, Mar Vermelho, monte, faraó atrás. A única solução era Jesus.
Como é que foi consigo? O meu começo foi muito diferente do comum. Ok. Porque o comum, de fato, é alguém evangeliza-te Converte. ou uma situação, vamos lá, desastrosa, como eu estava a dizer. Sim. Mas foi muito diferente. O que acontece é que eu já estava numa igreja, numa congregação, sem muito entendimento. O Assembleia meu maior... ou a católica? Católica, Católica, por acaso. boa. Católica. Okay. Era full católica. Okay. E o meu maior desejo era batizar. Boa. Batizar não por causa do símbolo do Questão batismo. do batismo, sim. Mas era porque queria ter fato. O meu desejo era ter fato, era ter aqueles sapatos que nós chamamos de sapatos de padrinho, aqueles quadrados. Esse era o meu desejo. Só aquilo, só. Sinceramente falando. Não importa o que vinha depois, etc. Eu estava focado naquilo. Agora, e naquele ano mesmo, por acaso seria o ano de batismo, estava já na última fase de catequese. Okay. E por sinal iria mesmo batizar. Okay. Mas o que acontece é que eu voltava da escola, estava na 10ª classe, e encontrei um amigo que normalmente depois das aulas nós ficávamos juntos a conversar, a passar o tempo. Então de repente um amigo Ribeiro, por acaso, ele passou por ali, bro, eu vou à igreja, vamos conversar assim que eu voltar. Vai à igreja, como? Deixa-me ir também. Ok, boa. Me espera, assim mesmo. Boa. Então aquilo principiou a resposta ao chamado de Deus na minha vida. Boa. Tudo bem, vamos. Então nós fomos a uma célula, ok, aqueles grupos pequenos, 4 pessoas só, ali a orar. Eu fui à célula e a primeira mensagem que eu vi foi João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus de amor, é? Uau! Eu ouvi aquela mensagem. Bem, para ser sincero, também fiquei encantado pela irmã que estava ali a pregar. Ok, mas a mensagem foi cativante. Do outro lado também a irmã foi cativante. Ok, deixa-me ir pela segunda vez à célula. Então, quando eu fui pela segunda vez, é incrível que a mensagem era mesmo complementar. Então, eu percebi que existia um amor além daquilo que eu estava acostumado. Além daquilo que os homens, daquilo que os companheiros e tal podiam conceder. Então, assim principiou a minha jornada com o Senhor. E a partir daquele momento não voltei mais. O entendimento foi se construindo e a salvação foi chegando a partir do momento em que abri o meu coração e aceitei a palavra. Aí batizou sem sapato. Aí já nem tive padrinho, nem madrinha, foi mesmo um batismo. Do velho para o novo. Do velho para o novo. Foi mesmo um início de uma jornada muito bonita, muito turbulenta, mas que hoje digo valeu a pena. Após o batismo, quais foram os desafios que enfrentou? Por exemplo, quando batizei, todo o meu passado começou a me seguir. É o que tu seguiste agora, é o que tu queres. Família, amigos, muita série de coisas. Agora eu quero saber de si, pastor. Quais foram os contra a decisão que tomou? Vamos lá. Primeiro, estávamos acostumados a um Silva completamente, vamos lá, entregue a bebidas, prostituição e tanta coisa, amizades em si. Para mim, um dos maiores desafios foi mesmo mudar de amizade, mudar o ciclo de convivência. Porque, na verdade, existe uma contribuição significativa no meio que nos envolve. Exato. Então, o primeiro desafio para mim foi mudar as minhas amizades. É incrível que, porque eu era muito indisciplinado, cheguei até a ser anotado como um dos alunos mais indisciplinados. Trava aí. Até 10ª classe. Eu quero saber uma disciplina só. Pastor, já é passado. Eu não tenho vergonha. Qual foi a indisciplina que até chocou em casa? Não é possível. Lutou na rua? Já parti braço de alguém, por acaso, na rua. Lutar até... Peço para chamar a segurança já. Lutar até é razoável, porque por acaso treinava artes marciais na altura, então precisava sempre de alguém, cobaia para praticar. E não tinha freios, qualquer pessoa que me irritava aí acabava colocando. Mas uma indisciplina. Duas indisciplinas centrais que eu lembro até na academia. Bem, Deus perdoa. Não, já perdoou. Já, é só para. É só um testemunho. Uma vez eu lembro que eu era péssimo em matemática na altura. Eu lembro que o professor de matemática estava ali a dar aulas. Só esperava uma oportunidade dele virar, dar costas
E nós levantávamos, eu e um companheiro, levantávamos e fazíamos carretas, apontávamos dedos, que vocês podem imaginar, e toda a turma congelava, ok? Uma coisa completamente horrenda de ser feita. Exatamente. Mas por causa da mentalidade que eu tinha, nós fazíamos isso. Ou seja, insultávamos o professor usando figuras e tal, Exatamente. sinais, símbolos e tal. E até tirávamos algumas fotografias sem se aperceber e tal. Então, essa é uma das indisciplinas. Segunda, foi mesmo ter respondido um outro professor de química, também era péssimo em química. Eu acho que o que eu não gostava, puxava para a minha área mesmo, onde eu podia resolver. Sobre influência de álcool na escola, eu lembro que um dia enfrentei o professor mesmo, que era mesmo responder diretamente, rigorosamente ao professor. Deu-me falta vermelho, disse não tinha nada a ver com falta vermelha dele e tal. Não confiar nada esse senhor. Falava coisa. Mas depois dispensei, ok? Depois dispensei, fique claro. Depois peço ao pessoal da pedagogia para ir lá para certificar isso. Pastor, voltamos contra após conversão. Bom, então o que acontece é que, para mim, como eu dizia, um dos maiores desafios foi renovar as minhas amizades, porque o ciclo de amizades contava muito nisso. Para alguém que andava nos holofotes, ele mudou e começou a andar literalmente sozinho. É verdade. Quando a palavra do Senhor começou a entrar, comecei a ter um entendimento. Eu lembro que a única companhia que eu tinha era mesmo a companhia do Espírito Santo. Quer seja no chapa, estava a ler Bíblia, na casa de banho estava a ler Bíblia, de noite estava a ler Bíblia, de madrugada estava a ler Bíblia. A única coisa que eu fiz mesmo marcante no processo da minha conversão foi ler Bíblia. Eu lembro que a primeira Bíblia que eu tive foi o Novo Testamento, aqui é Jesus. Sim, aqueles pequeninos, nas escolas. Eu tinha aquele Novo Testamento rabiscado da primeira à última capa. Porque aquilo era Novo Testamento, incluindo Salmos e Provérbios. Então eu li aquilo, eu acho que foi por mais de 3, 4 vezes. Graças a Deus ganhei, na verdade nem ganhei, fui pedir emprestado uma Bíblia da minha ex-madrinha na Católica. Então emprestou-me a Bíblia por causa foi muita coragem, é? Exato. 2 meses depois ela pediu-me a Bíblia, tsukulou. Tsukulou porque a Bíblia não estava como estava inicialmente. Estava rabiscada. Estava totalmente rabiscada. Não conseguia parar. Calções que eu usava, eu lembro de um calção creme que até usava para colocar versículos lá e tal. Eu não sei que fenômeno era aquele, mas essa foi uma mudança significativa. Olha só para uma coisa muito interessante, pastor Gileno. Alguns companheiros que por acaso até nos convertemos juntos, alguns vieram se converter mais tarde, são os que de alguma forma até zombavam de mim. Eu já estava a ficar doidão, né? Estava a ficar maluco, porque até na casa de banho eu levava a Bíblia para lá. Então foi uma mudança drástica, mas eu louvo muito a Deus por ter me ensinado, me neste processo, essa capacidade de não ouvir o que os outros estavam a dizer, mas o que ele está a dizer, o propósito que ele está a falar. Porque muitas vezes nesse processo de conversão, muitas pessoas se perdem porque ainda querem dividir opiniões, ainda querem ouvir o que Deus diz, o que as pessoas dizem. Então entram naquela premissa de Deus é bom, o diabo também não é mau, porque não querem ferir absolutamente ninguém. Então a família toda mudou, acredita. Uma das palavras que eu mais ouvia era que assim que eu começasse a faculdade, se entrasse na faculdade, seria abandonar a fé. Até um pouco antes da faculdade, alguém foi mais ousado. Disse que assim que eu começasse a estudar filosofia, que era a 11ª, 12ª, eu ia abandonar completamente a fé. Mas foi tudo o contrário, porque eu me focava naquele que me chamou, não nas pessoas. E é incrível que isso foi de uma forma natural não nas pessoas que me rodeavam por aí em diante. Então, para mim mesmo, um dos grandes desafios foi reestruturar as minhas amizades. Boa, muito bom. E eu também, em particular, tive contras da minha mãe, minhas irmãs. Até chamaram que eu fui enfeitiçado. Mas pronto, eu disse um dia vou entender. Companhia, Betos, não sei o que, foram influenciados. E brincavam comigo. No mundo da música, não sei, esse jovem aqui parece estar tendendo a mudar. Não sei se estão a experimentar ou já são convertidos, mas pronto. Mas é uma incapacidade, na verdade, de encarar a mudança
para eles é brusca. É isso, Às sim, vezes é. o processo de Deus fica omisso Ok. diante das pessoas. O que acontece é que isso só vão ver resultados. Sim, Então para eles é sim. uma mudança brusca. Sim, é. Quem fazia isto já não faz, roubava ali energia há muito tempo, perdemos, já paguei a dívida, então não há nenhum problema. Então era uma mudança completamente brusca. Então acabava não encarando muito bem. Master, muita coisa que eu te perguntar, né? Uau. Fez algum curso de oratória? Não? Por causa da comunicação. De onde é que surge essa comunicação que tu tens agora? Ok. Eu não quero chegar no livro ainda. Quero ainda saber porque com facilidade consegue encarar uma comunicação boa, escrita. Ainda nunca vi, ou seja, nunca vi ainda, mas creio que sim. Foi influenciado, apreciou alguém ou foi algo de treino pelo curso que seguiu? Como é que foi? Primeiro sobre oratória. É incrível que até a dia estava a pensar, tem que fazer um curso de oratória. Não brinca comigo. Como? Para quê? Para quê? Really speaking, subiu o meu coração. Tem que ver alguns princípios e tal, curso de oratória. Mas o que acontece, pastor Gilles, eu tive um crescimento muito isolado, como eu estava a dizer. A minha vida foi transformada nessa atmosfera. Ok. Eu gostava muito de cantar, não sei cantar, mas eu gostava muito de cantar. Não, depois vou chamar Filiberto. Não, melhor não, senão vão me cortar de cozinhar na música. Então, eu aprendi, tive algumas aulas de guitarra um pouco cedo. Sim. Era a mesma música até que eu tocava e cantava lá. Então, isso para dizer o quê? Que isto contribuiu ainda mais que eu ficasse isolado. Boa. Eu lembro que pregava, o início da minha pregação, é incrível que eu nunca pensei em ser um orador, um pregador. A minha ideia era mesmo pregar o evangelho. Ok. Então eu diria que o curso de oratória eu tive no deserto. Eu tive pregando para o ar, eu tive pregando numa população como tal, no autocarro. Eu tipo tive pregando na escola também. Então foi uma questão de um processo. Olha, é incrível como uma coisa pode acontecer da seguinte forma. Eu sei para onde vou, mas sinceramente eu não sabia para onde. Eu só vivia o momento sem saber o que me esperava por aí em diante. Então, sinceramente, a oratória proveio devido à oração e à pregação. Boa, muito bom. Não, notei isto e achei, se calhar fizemos o mesmo curso, mas não. Já esteve inserido num ambiente, vamos lá, de direção, numa igreja? É líder de uma igreja ou não? Devido ao processo, eu comecei liderando, a minha liderança foi a inicial. Foi aonde foi convertido? Primeiro foi na escola. Ok. Graças a Deus, nós fomos usados para iniciar um movimento que depois popularizou-se muito nas escolas, que era pregar o evangelho em cada escola. Boa. Então, eu lembro muito bem isso na Quíssima Volta, onde eu estudava. Quíssima Volta, no bairro dos Impérios. Que acontece, havia um fenômeno lá de desmaios e tal, na altura, por aí em diante. Então, graças a Deus, nós fomos o primeiro movimento conhecido que pregou o evangelho assim, tipo popularmente. Exatamente. Então, intervalos maiores, nos encontrávamos para pregar o evangelho e era vício mesmo. Em algum momento, não aconselho, mas em algum momento, enquanto o professor estava a dar aulas, eu tinha a Bíblia ali escondida, estava a meditar. E olha que um dia, a coisa incrível, sem fugir, um dia, enquanto o professor dava aula de biologia, falava do processo de digestão, eu encontrei na Bíblia o processo de digestão. Uau, que benção. O que dizia? O que contamina o homem não é aquilo que sai pela boca, mas é aquilo, ou melhor, não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai, porque o que entra depois passa. Né? Então, uau, processo de digestão completo aqui. Interessei-me mais pela biologia por ter me encontrado na Bíblia. Então, no geral, eu comecei a liderar na escola um movimento que estava interligado mesmo à pregação. O primeiro jovem, o líder maior era um jovem que estava na 12ª, eu estava na 11ª. Quando ele saiu, assumiu o grupo e começamos a trabalhar. Buscamos revitalizar algumas igrejas. Não tínhamos nenhuma conexão denominacional. Foi mais ou menos assim. Então, depois disso, é incrível que depois na congregação onde eu conheci a palavra, comecei lá a liderar uma célula, um grupo familiar num bairro, aqueles encontros, quartas-feiras e tal, nos encontrávamos lá. E feito isso, passei a liderança dos jovens, da liderança dos jovens passei a liderança de uma congregação, tudo movido, na verdade, pelo Espírito.
E depois da liderança da igreja, passei a liderança de 2 igrejas. Não foram tanta coisa. Depois da liderança de 2 igrejas, em simultâneo, passei também a liderar os jovens. Foi uma confusão, estava lá dividido. Voltamos para aqui. Mas acabei tendo, por acaso, essa dádiva de liderar, que foi um desafio. Foi um desafio, sim. Porque mudou-me. Eu tinha um método de pregar, uma pregação que eu chamava, o meu desejo a propósito, era ser, eu chamava de PAN, pregadora avivalista das nações. Eu só queria avivar, saltar e tal. Mas quando eu assumi a liderança, aquilo mudou completamente a minha vida. O ambiente foi lhe moldando, as pessoas foram lhe moldando. Exatamente. Sim. Olha que eu vim ainda com aquele pensamento onde eu preguei, alguém levantou, saiu. Há uma mentalidade que alguns pregadores têm. Ok, porque eu preguei, alguém levantou, saiu, irritou-se, é bom. Então isso significa que eu estou a pregar. Não, há uma tristeza quando se perde uma alma, há uma alegria quando se ganha. Então eu aprendi a partir daquilo, o Espírito Santo começou a falar comigo e acabei mudando completamente. Eu não era assim, eu não ensinava e tal, eu só queria pregar, só fire, just fire. Mas aprendi que antes de fire tem que existir lenha. É isso mesmo. Márcia, diga uma coisa. Yes, sir. Eu vou lhe atacar em vários momentos. Okay. E vou fazer esse café também de diferentes formas. O que interessa ao público também, eles querem saber de onde é que surge a escritura? E qual foi o primeiro nome do seu bebê? A escrita surge em 2 aspectos. Okay. O primeiro era mesmo a incidência direta que eu tinha com a meditação. Sim. Eu apaixonei-me muito pela literatura, porque a partir da leitura da Bíblia comecei a ler outros livros. Exato. Um dos livros que mais marcou foi o de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Okay. Uma jornada de 40 dias, se a memória não me fala, de leitura, em que a ideia era descobrir o propósito da sua vida. Okay. Então, criou uma incidência muito forte, fui lendo tantos outros livros inúmeros, e eu decidi, ou melhor, a segunda parte, antes de decidir. Enquanto estava na 12ª, os livros que nos mandavam resumir eram de escritores moçambicanos, com todo o respeito, poéticos, vamos lá, contos, por aí em diante. Só que, por causa da leitura que eu vinha fazendo, quando eu ia ler poemas, contos e por aí, ficções, eu fui percebendo que existia uma fragilidade na nossa literatura aqui em Moçambique. Porque enquanto eu estou a narrar um conto de uma princesa, de um príncipe, não sei, do povo banto, por aí em diante, o mundo está a entrar numa dinâmica de uma forma super avançada, okay? De uma forma rápida. Então eu percebi que havia um déficit na literatura moçambicana no que diz respeito a um contato direto com a realidade, com aspectos do dia a dia. Sim. Coisas que vêm te desafiar, coisas que vêm dizer, olha, no lugar de você se pegar ao resultado, apega-te ao processo. Exato. Um conselho prático. Então, a partir desse momento, decidi mesmo escrever um livro. E na verdade, o primeiro livro a ser escrito, ou a ser esboçado, é melhor que assim coloque, foi o segundo lançado, foi A Sabedoria dos Loucos e a Loucura dos Sábios. Não é Só possível, que ao verdade? longo desse processo, really speaking, ao longo desse processo, não sei como, não posso explicar, decidi escrever, se eu tentasse mais uma vez, que acabou sendo o segundo livro a ser escrito, mas o primeiro a ser lançado. Gostei desse paradoxo. Na verdade, foi refazer o que estava a pensar em fazer pela primeira vez. Exatamente, exatamente. Então, deixa-me estudar, escrever como se estuda e depois lançar aquilo que eu quero. Vou lançar o livro. E por acaso, o lançamento partiu mesmo de leituras diversas e também de uma necessidade que eu tinha de alcançar a mente das pessoas com base na literatura. Boa. Nós sabemos, há um paradoxo que se faz sentir, que em Moçambique não se lê muito. E essa é uma grande realidade, na verdade. De fato, estamos agora, ficamos felizes porque há muitas pessoas que estão a surgir, estão a ler, estão a escrever. Isso é um bom sinal, mas ainda há muita fragilidade na prática no que diz respeito à leitura. Eu lido com muitos estudantes. Você até manda uma ficha de 3 páginas, mas não vai ler. É muito complicado. Então, acabei mesmo querendo contribuir dessa forma, a razão pela qual abracei a literatura. E diga uma coisa, já foi bloqueado, já foi facilitado nesse processo para se lançar como escritor? Não fala do nome. Não, depois manda beijinhos, benção para ele só, mas... Na verdade, o primeiro livro trouxe experiências amargas,
mas digo amargas na sua essência. Sim. Mas eu dou graças a Deus porque foi um amargo doce. Sim. Foi um amargo doce porque eu já tinha saúde emocional. Ok. Então não me deixe. Foi uma situação em que eu devia me abalar completamente. Porque de onde eu esperava que viesse maior apoio, foi de onde vieram portas fechadas. Quer para tirar um bocadinho só para... o tema é a partir da sua história, então... Alright. Como um jovem cristão, membro de uma determinada congregação, eu esperava de alguma forma, principalmente trazendo uma literatura, não com cenas obscenas, não com conteúdo, vamos lá, implícito, que não pode ser partilhado. Sim. Que o primeiro apoio viesse da casa, Sim. viesse da congregação. Sim. Mas infelizmente na prática não foi isso que aconteceu. Yeah. É incrível, eu sou cristão, minha família são os cristãos e eu espero que dos cristãos venha apoio, principalmente daqueles que me rodeavam, daqueles que estavam comigo. Mas infelizmente nem todos se dispuseram, né, se colocaram à disposição para apoiar. Para mim isso foi um balde de água. Mas eu aprendo nesta caminhada que o ideal é não nos apegarmos àqueles que estão contra, mas nos apegarmos àqueles que estão a favor. Exatamente. O Senhor Jesus, quando estava a caminhar para o cumprimento da sua missão na cruz, diversas pessoas rodeavam e zombavam, mas apenas uma foi usada para ajudar Jesus a carregar a cruz. E é incrível que Jesus podia lamentar por aqueles que lhe apontavam, mas imagino que ele deu graças por causa do auxílio que teve. Então, no meio desse vendaval todo, que foi marcante, foi, na verdade, muito off na nossa linguagem juvenil, acabaram surgindo pessoas que apoiaram. E quem são esses Simeão Cirineu que ajudaram a carregar a cruz? Uau, são diversas pessoas, daquelas que eu menos imaginava. Na verdade são pessoas como diria Salomão, que vieram de perto e de longe para ajudar. Pessoas conhecidas e algumas pessoas desconhecidas. Eu lembro aqui, podia até citar alguns nomes, porque são diversos. Eu lembro de Dércio, o pastor Dércio foi também uma ajuda muito forte. Manuel Sambo também foi um pilar essencial para o lançamento da primeira obra. Lembro aqui também, além de familiares, né, a minha noiva, na altura, também foi um fundamento, um fundamento muito forte para poder lançar a obra. E diversos outros amigos, né, Dino Raposo, por aí em diante. Essa é a primeira obra, né, a ser lançada. Então, acabei me apegando a estes em detrimento daqueles que estariam de uma forma contrária. Boa. E foi nesse exercício dos dois livros que surge a tua editora. Uau! Fala um pouquinho sobre ela. Não me disseste, mas vejo ali. Quer escrever um livro? Eu digo, não. Quer escrever um livro? Não. Uau! É assim, alguns propósitos na vida podem surgir exatamente por uma direção de Deus. Mas há outros propósitos que podem surgir em função de uma tristeza que nós temos. Alguém dizia, coloca o teu sermão no fogo ou coloca o fogo no teu sermão. Uma coisa do gênero. Então, há propósitos que Deus vai nos chamar para realizarmos, mas há propósitos que nós vamos apresentar a Deus e devemos ele aprovar, realizar. Nunca pensei em abrir uma editora. No entanto, por causa do meu processo, porque o livro, tudo bem, tem a parte estrutural, tem a parte, vamos lá, gráfica, tem a parte da editora. Então, o meu... vamos lá, a minha incidência com as editoras anteriores não foi lá muito satisfatória. Então eu pude perceber que existiam muitos escritores que estavam a ser injustiçados, principalmente a primeira editora, tinha umas premissas estranhas mesmo. Vou dar um exemplo muito simples. Eu estou aí a lançar o livro, eu arco todos os custos de produção. Os direitos são 100% do autor. Mas a editora dizia que não. Ok, tudo bem. Ele arca, tem aquela parte editorial, serviços editoriais, que devemos dar uma certa percentagem. Só que na visão deles, por exemplo, é que a percentagem devia ser repartida sobre o valor da venda dos livros. Não é assim. Bem, eu sou contabilista, acabo entendendo um pouco isso. Que não, a repartição tem que ser em função do lucro, ou seja, o valor da venda menos os custos inerentes à produção. Aquilo foi uma discussão e tal, acabei notando que praticamente quase todas, para não generalizar, funcionavam dessa forma, que para mim é completamente errado. Se o escritor arcou com todas as despesas, então não tem que lhe imputar ainda, não. Então tem que tirar a parte e o que sobra como lucro, vamos repartir, isso não é nenhum.
isso nem precisa de estudar contabilidade, finanças para entender. Só que eles bateram na mesma tecla, então a partir deste e de outros itens, acabou mesmo impulsionando a abrir uma editora que não foi fácil, mas graças a Deus tivemos aprovação nacional e também internacional. Uau, muito bom. E meus parabéns. Por acaso vimos agora a primeira mão do Clayton Sheman. E agora estamos a trabalhar com mais 2 livros, um de Clover Bila, por acaso, fala de direito processual, e o outro, a hipóstase de poder, né, de Siraj, se a memória não me fala, não me estranho. Então estamos a trabalhar com esses livros, em breve estarão disponíveis. Uau, muito bom. Mas eu, na verdade, quero fazer esse café de diferentes formas. Podemos escolher um pouco. Yes. Dos 100, escolhi 10. De um pouquinho da sua experiência. Eu queria que falasse um pouquinho primeiro para aquela juventude que ainda não conhece o propósito de vida. O que eles estão a perder? E segundo, endereçasse uma palavra especial para a sua família, sua esposa, soube que arrasou recentemente na sua defesa. E qual é o sentimento? Eu sei que desejou, disse parabéns, querida, mas eu que dei aquela cábula, te ajudei. Mas agora, ela ouvindo assim falar ali, depois o teu filho vai assistir, não sei o quê, o impacto é diferente. Fale para a juventude e para a sua família, sua esposa, seu filho, ali naquela câmera. Bem, a primeira coisa que é extremamente indispensável na vida de um homem, principalmente para nós como jovens, é descobrir e viver na base do nosso propósito. Digo isso porque eu não acredito que nós estamos aqui na face da Terra só para existir. O processo de fecundação, quero crer que todos sabem, existe uma diversa concorrência, diversas pessoas que poderiam ter nascido no nosso lugar. Mas agradou ao Senhor que cada um de nós pudesse nascer para quê? Para um determinado propósito. Deus, ele diz a um dos seus servos, ainda antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci e te chamei e te dei as nações por profeta. Para dizer que cada um de nós, ainda que o sistema, ainda que as circunstâncias aparentem que não, temos um determinado propósito. E a maior conquista, o maior sucesso na vida é descobrir o seu propósito e viver na base dele. Alguns pensam que sucesso é ter, somente redes sociais, é estar na tendência. Não, o maior sucesso é você descobrir e viver o seu propósito. Porque no final do tempo, nós vamos ter que prestar contas desse propósito, ok? A caneta só faz sentido porque escreve. Quando para de escrever, já não faz nenhum sentido. Então, se você não descobre o seu propósito, você vai ser levado a qualquer lugar. Só vento vai soprar de um lado para o outro, você vai seguir. Descubra o seu propósito e viva na base dele. É incrível que quando você descobrir o seu propósito, você vai parar de pensar que você é um nada. Exatamente. Porque às vezes nós pensamos que não somos nada porque o propósito nos falta. A essência da nossa vida não está descoberta e nós pensamos, ouvimos uma palavra, pensamos que é o que aquela palavra foi dita, faz sentido na nossa vida. Não. Descubra o teu propósito e viva na base dele. Amen. É incrível que quando você descobrir o seu propósito, até momentos terríveis da sua vida, o propósito vai te levantar. Amen. É o propósito que vai dizer, levante. Amen. É o propósito que vai dizer, leia aquele livro. Amen. É o propósito que vai dizer, assista aquele vídeo. É o propósito que vai dizer, acompanhe o Café com Destino. O teu propósito vai te conduzir a tomar certas decisões e a tomar certas escolhas, ok? Gosto muito, quando se fala de descobrir o propósito, gosto muito da ferramenta Ikigai, que é usada pelos japoneses, que é chamada, traduzindo, chama-se razão de viver. Diz que o propósito é o somatório da nossa missão, da nossa visão, do nosso valor, é o somatório também do nosso trabalho, de respeito à profissão, ok? Quando nós descobrimos o que agrega valor, o que agrega visão, o que agrega o propósito profissional e a nossa missão acima de tudo, estamos dentro do propósito. Mas pode procurar a ferramenta Ikigai, é uma das coisas mais próximas que eu já encontrei nessa pesquisa no que diz respeito ao encontro do nosso propósito, ok? Agora, difícil agora. O difícil. Eu louvo a Deus porque até hoje pela manhã eu ensaiei. É? Então,
De manhã, eu já senti aqui eu me perguntar isso. De manhã eu acordei, eu olhei para minha esposa. Volto a dizer, uma das palavras que eu disse é que a minha vida, durante a cada dia que eu vou vivendo, torna-se melhor, porque uma das primeiras coisas eu a ver ao acordar é a face dela. Uau. Então, é a face dela que, diretamente, é a sua face, meu bem, que me potencializa dia após dia. Uau. É uma mulher muito sábia, então não discute com Deus. Sabe que agora estou a falar de homem para homem. Amen. Assim como Adão, quando despertou, disse, uau, essa é a minha interjeição dia após dia. Amen. Ao despertar, eu digo uau. Uau, muito bom, muito bom. Então, é uma honra poder viver este propósito ao seu lado. É uma alegria imensa. Na verdade, tenho dito isto, não porque estou nas câmeras. Hoje mesmo até eu disse isso, que a minha caminhada torna-se mais fácil porque você está comigo e eu te amo. Amém. Temos que falar um bocadinho sobre os facilitadores do nosso propósito. Great. Acho que é muito bom. Família, não sei o que, amigos, temos que... Até certas maldades, certas inconveniências. Vamos organizar para um café bem trabalhado sobre isso aí. Já nasceu aqui uma semente. Os catalisadores do propósito. Mestre, muito obrigado. Amém. Sabe que é um privilégio estar ao seu lado, conversar e falamos de várias coisas de forma aleatória. Nem temos sequência, só falamos. Para mim isso é de agregar muito valor. Quero pedir que, na verdade, Deus o guarde, abençoe e prospere a sua caminhada, a sua família. Que Ele dê ordem aos anjos para que proteja os 4 cantos da sua vida espiritual, financeira, emocional, familiar. E que todo o plano do inimigo seja cancelado e caia por terra em nome de Jesus. Então, estes são os meus votos para si, para a sua caminhada. Deus abençoe e lhe guarde e lhe veja também numa próxima oportunidade. Amém? Muito obrigado, pastor. O mesmo voto eu faço para si, para a sua equipe e para o trabalho que estão a fazer. Algumas pessoas dizem para caminhar muito rápido, ou melhor, para andar, para ir longe, é preciso uma equipe. Para caminhar rápido, vá sozinho. E eu percebi que a sabedoria está em andar e ir para longe, não literalmente rápido. E eu consigo ver essa graça, essa sabedoria, exatamente por ter uma equipe. Então, que Deus abençoe os catalisadores do seu propósito. E abençoe acima de tudo a sua vida, a sua família. E que tudo quanto fizer prospere. Amém. Amém. Queridos, se você não foi abençoado, eu fui. Eu creio que algumas pessoas do seu lado também foram abençoadas. Quero desejar paz e prosperidade e lhe vejo uma próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Tchau!